A Igreja de Cristo nasceu com a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Desde então ela anda, bem ou mal, na proporção que se deixa dirigir por ele. Pois, como Jesus prometera, assim aconteceu. João capítulo 14, versículo 25 e 26 diz: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É lamentável, mas a grande realidade é que a igreja tem uma forte tendência de negligenciar a busca da presença do Espírito Santo para guiá-la continuamente. Como consequência disso, vem o esfriamento espiritual, a insensibilidade para com as verdades de Deus e de sua palavra, que foram recomendadas pelos apóstolos e vivenciada pelos santos no passado. Isso aqui é um pedacinho do prefácio que o bispo Elisiário Alves dos Santos fez para o nosso projeto Dons e Ministérios. Em 2009 nós fomos convocados para, de uma certa forma, colocar no papel e disciplinar o que de fato seria dons e ministérios para a igreja. Isso logo após o Conselho Geral de 2009. Desde então a gente tem procurado estudar, ler, participar de palestra, consultar teólogos, pessoas experientes na área, e começamos a desenvolver esse projeto, apresentando-o para a igreja. É interessante que Deus, de maneira muito especial, trabalhou na minha vida, e a gente pode observar que as igrejas, de uma maneira geral, já vinham também percebendo esse mover do Espírito Santo. E por perceber esse mover do Espírito Santo, as igrejas começaram a trabalhar com essa filosofia, vamos colocar desta maneira, com esta maneira de proceder, de trabalhar, de desenvolver as suas atividades. É bem importante a gente destacar que Dons e Ministérios não é um projeto simples ou uma maneira de fazer a igreja crescer ou funcionar. Entendo e afirmo para vocês com muita convicção que Dons e Ministérios é, de fato, o exercício dos dons espirituais. É o Espírito Santo de Deus inspirando a igreja a prosseguir conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo, destacada pelo nosso querido bispo Elisiário Alves dos Santos. A busca dos dons é algo fundamental. O que nós temos de proposta é uma maneira bem wesleyana, bem metodista wesleyana de ser, para disciplinar isso, para que venhamos a falar a mesma linguagem, tenhamos a mesma maneira de proceder diante desse desafio tão gostoso, tão lindo, tão importante e, se me permitem dizer, tão fundamental para a Igreja Metodista Wesleyana. Estamos aí no tempo de crescer, estamos prosseguindo comprometido com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Que os minutos que vamos dedicar para conversar sobre este assunto, o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, e que venhamos de fato a prosseguir, e que tudo aquilo que nós estivermos colocando à luz da palavra do Senhor encontre um lugar no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu encontrei Deus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo... Dons e Ministérios apresenta um mover do Espírito Santo. A gente vê isso bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente quando de uma maneira linda a igreja começa a crescer, quando o Espírito de fato começa a operar. Mas eu não vou entrar ainda nesse detalhamento bíblico, eu apenas gostaria de fazer as primeiras reflexões baseado exatamente no que nós, como igreja metodista wesleyana, precisamos vivenciar
precisamos de fato estar colocando em prática para o nosso dia a dia. Essa nova dinâmica na vida da igreja, essa nova ideia, essa nova perspectiva, para que verdadeiramente os amados que pertencem às nossas congregações, às nossas igrejas, possam estar desenvolvendo de fato com alegria atividades para ver o crescimento do corpo de Cristo. É uma ideia que, de uma maneira muito, e eu permita-me aqui fazer esse comentário muito particular, não muito saudável, de que a igreja, os que frequentam a igreja, têm uma visão muito egocêntrica, muito egoísta, que querem ver o seu próprio benefício, ou seja, vão sempre em busca de uma bênção. E a gente sabe, todo mundo vê isso na televisão, no rádio, que há aqueles que pregam o crescimento em função de um benefício próprio. É bom deixarmos bem claro que o crescimento da igreja não deve ser da satisfação pessoal. Não deve de maneira nenhuma ser algo que venha a nos favorecer. Dons e ministérios, para que de fato seja exercido, tem que ter na sua essência o comprometimento de servir. Uma igreja servindo o lugar aonde está plantada. Não uma igreja fechada para as suas reuniões, para os seus cultos, não. Mas uma igreja que aflora e que começa a fazer diferença na sociedade aonde está plantada. E isso debaixo do mover, do operar do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, é bom a gente deixar bem claro, dons tem a ver com serviço. Até porque ministério é serviço. O ministrar significa servir. Ministério é, de fato, para a nossa linguagem eclesiológica, tem a ver com as atividades do pastor, do ministro, do evangelista, do presbítero, do diácono. A gente até entende isso e respeita. Todavia, ministério em si é serviço, é trabalho, é colocar a mão no arado e prosseguir para o bem-estar do outro. Um ao outro ajudando e ao companheiro dizendo: esforça-te, querido, a gente está junto, a gente está trabalhando. Quem deu o maior exemplo de serviço foi o Senhor Jesus Cristo, quando ele pega a bacia e a toalha e vai lavar os pés dos apóstolos. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Dons e ministérios tem a ver com serviço, trabalho, se doar, se apresentar diante do Senhor, renunciar muitas coisas, deixar de atender algumas expectativas para que a expectativa da igreja como corpo de Cristo, para que a expectativa dos amados que estão mais carentes e precisando possam ser de fato abençoados. Existem 3 elementos fundamentais para que dons e ministérios venham de fato a correr no dia a dia da igreja. O primeiro elemento é graça. O segundo é o dom propriamente dito. E o terceiro é ministério. No outro bloco eu vou falar melhor sobre isso, mas preste atenção em algo que eu gostaria de deixar para a gente fechar esse momento. O Espírito Santo confere dons às pessoas e à igreja, não visando a nossa glória, tá ligado? Mas visando a ação de Deus, para a glória de Deus. É Ele que deve de fato ser honrado e ser glorificado. Pensa nisso, irmão. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre graça, dom e ministério. Graça. É o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos.
essencial na nossa vida entendermos a graça de Deus revelada para nós. Lá no Salmo 63 nós encontramos: a tua graça é maior que a vida. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Paulo fala da graça concedida a cada um, segundo a proporção do dom do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 7 de Efésios. Então, queridos, o primeiro fundamento da vida cristã é a graça de Deus. De nada vale dons e ministérios se nós não entendermos, e isso de fato não venha a estar dentro do coração de cada crente. Somos salvos pela graça de Deus. E é bem verdade, é bom deixarmos claro aqui que a graça de Deus não anula em hipótese alguma a nossa responsabilidade, a nossa vontade livre, o nosso livre arbítrio. É importante quando lemos alguns escritos de Wesley, quando ele se refere à graça de Deus. Ele sempre perguntava: tens a graça de Deus? E depois ele indagava: tens dons? Tens fruto? Então, nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos esse favor imerecido. O amor de Deus sendo revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo nos alcança pela graça. Isso vem de graça. Quando eu entendo isso, quando de fato essa mensagem entra no meu coração, e é uma grande verdade que é dito aí fora, a boca só fala do que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio da graça de Deus, o exercício dos dons e do ministério propriamente dito há de ser consequência desse entendimento, há de ser consequência dessa experiência, há de ser consequência desta transformação de vida. Não uma mudança momentânea, mas o experimentar da graça transforma a minha vida, renova a minha mente. E o Espírito Santo de Deus, elemento fundamental para que eu entenda isso, há de trabalhar com mais liberdade dentro do meu coração. Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre dom. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Que segurança. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre dons, rapidamente. A Bíblia testifica a respeito dos dons. Primeiramente, a Bíblia fala do dom, que é o próprio Deus presente em Cristo através do Espírito Santo. Antes dos dons, temos que possuir e sermos possuídos pelo próprio Deus. Ou seja, dons no plural. Sem o dom, Deus, não tem sentido nenhum. As pessoas às vezes confundem talento com dom. É importante a gente comentar sobre isso. O talento ele é natural. Por exemplo, a arte de dominar um instrumento musical. A pessoa tem aquele talento para tocar. Quando a pessoa desenvolve esse talento por si só, vai ficar bonito, vai ganhar aplausos, vai até ganhar dinheiro. Mas quando este talento, dom, é desenvolvido com a bênção, com a unção de Deus, aí faz toda a diferença. Para que a gente conecte isso com o trabalho, com o serviço, com o ministério, é importante a gente entender o que de fato o dom deve representar para a vida da igreja. Há uma canção muito linda cantada por uma cantora, a Cassiane, ela diz: meus dons e talentos são para te servir. E é uma verdade. Que nós tenhamos essa ideia, esse pensamento, que isso de fato entre no nosso coração. Dons e talentos são para servir ao Senhor. Quando a igreja caminha dentro desta visão,
e reúne os amados com seus dons, com seus talentos em prol do corpo, para que o nome do Senhor seja glorificado, a igreja cresce, a glória sobe, Deus opera, a unção é derramada e olha, coisas extraordinárias acontecem. Eu estou tentando dar esse pontapé inicial nesse assunto, fazendo essa abordagem, para que nós tenhamos uma noção exata, de passo a passo, acerca do exercício dos dons e dos ministérios. Não é simplesmente saber fazer, não é simplesmente ter o talento, mas é ter algo que é fundamental na vida de todo crente, todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo: a sensibilidade do mover, do operar do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco a gente vai voltar e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ministérios. Agora eu gostaria de falar sobre ministérios. A graça e o dom, que a gente já abordou nos tópicos anteriores, deve ser de fato direcionado, inspirado, enfim, totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus. E quando há esse entendimento, nós desenvolvemos o ministrar dos dons de acordo com aquilo que o Senhor concede a cada um. O ministério em si, e algumas pessoas até perguntam, né? Algumas perguntas às vezes vêm: para que o dom ou os dons? E é importante a gente entender o seguinte: o dom, ele edifica a igreja. Eu, como parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, sou edificado. Não deve, em hipótese alguma, haver soberba com relação a isso. Ou seja, o comportamento de querer se vangloriar, de querer ter uma superioridade em função de possuir a facilidade de desenvolver um talento, ou seja lá, o dom a qual a pessoa é agraciada. Eu preciso entender e ter a humildade, e aí é que entra o ministério, o desenvolver da atividade propriamente dita. Dons visam o ministério para a edificação do corpo. A graça de Deus revelada, o dom, o talento e o trabalho contribuindo para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça. Eu sei que talvez você esteja me ouvindo e deve estar pensando acerca de dons e talentos que são usados por pessoas para promover os seus próprios nomes, para de uma certa forma estar bem e apresentável na mídia. Queridos, eu nem vou entrar no mérito dessa questão. O que eu percebo, e para mim fica muito claro no livro de Atos, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, 1 e 2 Coríntios, é que de fato os dons, os talentos, o ministério propriamente dito é única e exclusivamente para crescimento do reino de Deus e para edificação da igreja como corpo de Cristo. É interessante, queridos, que os dons, eles devem de uma certa forma estarem conectados uns aos outros. É como, me permite aqui usar o exemplo, uma banda, um conjunto musical. A gente tem a bateria, a gente tem a guitarra, a gente tem o teclado, a gente tem o contrabaixo, a gente pode ter até um naipe de sopro. Tudo é muito lindo quando há harmonia. Como é bonito quando a gente vê uma banda bem ensaiada, onde os músicos se respeitam, cada um sabe a sua hora de entrar, cada um sabe o tempo que vai estar fazendo a sua apresentação, se porventura há um solo de guitarra, ou um solo de sax, ou um solo de bateria, tudo no tempo certo, tudo na hora certa, tudo de maneira respeitosa, um contribuindo com o outro. Estou dando esse exemplo porque essa deve ser a visão da igreja. Os ministérios, eles precisam estar se encaixando. E me permite falar isso, querido? Isso é fundamental
na vida da igreja. Os talentos não podem ser destacados para aparecer um nome. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, Igreja Metodista Wesleyana. Nós não temos um dono com nome humano. O nosso dono é Jesus Cristo. E aí toda a filosofia de trabalho da nossa igreja, conselho geral, e cada região tem o seu conselho regional, e tudo vem dentro de uma escala hierárquica, trazendo exatamente uma facilidade de tramitação, onde todos podem estar louvando a Deus, adorando ao Senhor e trabalhando, sem um dono, sem um nome, sem alguém que comanda tudo. Essa deve ser a visão da igreja. Uma igreja que trabalha em prol do nome de Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando a gente fala em dons e ministérios, diretrizes para uma vida frutífera, a gente está falando exatamente disso. De um ajudando ao outro. E o trabalho fluindo para a glória do nome do Senhor. Daqui a pouco eu volto para o último bloco, falando da natureza dos dons e ministérios. Muito bem, nós falamos da graça, falamos do dom, falamos do ministério. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a natureza dos dons. E eu gostaria de começar dizendo uma coisa que é linda, muito linda, dentro da Igreja Metodista Wesleyana, igreja que a gente tanto ama, que nós fazemos parte dela, como a nossa própria vida. A nossa vida é a Igreja Metodista Wesleyana. E pelos lugares que eu tenho passado, eu tenho observado uma riqueza de talentos. Glória a Deus. Como tem gente boa na Igreja Metodista Wesleyana, como tem gente talentosa, como tem gente que de fato se apresenta para o trabalho. Isso é lindo, queridos. Nos dias de hoje, quero dizer que isso é uma coisa maravilhosa. Que aspecto interessante da nossa denominação. Pessoas voluntariosas, pessoas que estão sempre dispostas para desenvolver uma atividade, para desenvolver um trabalho. É importante isso. Mas é importante a gente entender também uma coisa interessante. Os dons e talentos que nós falamos lá no tópico de dons, cada um tem o seu, cada um tem a sua natureza, a sua desenvoltura. Algumas pessoas têm uma facilidade de falar, outras pessoas têm uma facilidade muito grande de comunicação. Já observou pessoas que têm o talento de começar a conversar e despertar o interesse para que não seja um monólogo e passe a ser um diálogo. Isso é um dom maravilhoso. Dom da música, o dom do serviço propriamente dito, né? É interessante, em algumas igrejas, as pessoas que trabalham na área da recepção, que coisa linda, maneira de receber, isso é muito cativante, muito importante para a vida da igreja. Eu não vou entrar em detalhes dos talentos e dons e dos seus devidos exercícios. Isso vai ficar mais lá para frente, para um outro dia, uma outra oportunidade. Mas eu gostaria de enfatizar isso, por quê? Porque eu creio, e é esse ensinamento que a gente está tentando mostrar para a igreja, que isso é consequência do agir e do mover de Deus. Ou seja, o dom e talento pessoal e particular de cada um é um presente dado pelo próprio Deus. Isso é muito importante. Wesley, eu citei isso anteriormente, mas permita-me falar um pouquinho mais sobre isso. Diante dos que se apresentavam para receber atribuições de pregadores locais, na época do avançar do metodismo, Wesley costumava fazer algumas perguntas. E primeiro, ele dizia: tens a graça? Era uma pergunta que ele comumente fazia. O que ele estava querendo falar? Você tem experiência viva com Cristo? Você entendeu a graça de Deus sendo derramada na sua vida? Depois ele perguntava: tens dons? O que ele estava querendo dizer? O reconhecimento do chamado pelo Espírito Santo de Deus.
E terceiro, ele perguntava: tens frutos? O que é o ter frutos? Quais os frutos que deveriam ser apresentados? É a comprovação prática da experiência, da graça de Deus no coração de cada um. Dons sempre existiram em função do ministério. E qual a finalidade disso? Qual o objetivo disso? A glória de Deus. O nome do Senhor sendo glorificado. A consequência é que a igreja é edificada. Então são dois paralelos interessantes. O exercício dos dons, o exercício da unção, da bênção, da graça de Deus é para a glória dele. E edificação da igreja. Uma igreja edificada que trabalha, glorifica o nome do Senhor, e isso vai rodando, girando, e pessoas vão sendo alcançadas, abençoadas, e é esse o propósito da igreja. Não é uma vanglória própria, não é um nome que vai prevalecer, mas é o nome do Senhor Jesus Cristo que vai em todos os momentos estar como alvo e como objetivo. Eu vou ler alguns trechos da palavra do Senhor aqui agora e com muito critério, para que você possa depois, até mais tarde, conferir lá para ver se o que o pastor Renato está falando aqui tem a ver. Mas logo em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, a gente encontra: homens e mulheres capazes, tementes a Deus, pessoas de verdade, que aborreçam a avareza, a ambição ou glória. Atos capítulo 6 diz: pessoas de boa reputação, cheias do Espírito e da sabedoria, que se encarregarão do serviço, do ministério. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, diz: dons concedidos a cada um, visando a um fim proveitoso, edificação, serviço, mútua cooperação, tem a sua realização comunitária, comum, unitária, unidade do corpo, trazendo edificação, consolidação, mútua cooperação, um ajudando o outro. O corpo de Cristo é os membros sendo membros um dos outros. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2 e 4 diz: é importante nas pessoas e na comunidade, objetivando dons, unidade de pensamento e o amor um para com os outros, a união de alma e de coração, e ter o mesmo sentimento. Não deve existir vanglória, partidarismo, individualismo ou sentimento de superioridade. Dons e ministérios deve ser o exercício da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o único, é o mais importante, é o principal das referências para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja. Eu entendo, querido irmão, querida irmã, e vou concluindo aqui a minha fala, que os ministérios trabalhados, unidos, o dom de Deus na nossa vida, há de responder os imperativos do reino de Deus. Há de fato, de uma maneira muito eficaz, consolidar o que Deus quer fazer através da sua igreja nesse mundo tão complicado. O Espírito Santo do Senhor há de nos conduzir a patamares mais elevados, sempre manifestando a glória e o poder dele. Até porque, como Paulo dizia, e aqui eu encerro a minha fala, eu não vou a vós com persuasão de palavras humanas, mas eu vou na manifestação do poder de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. A gente se vê por aí. Louvado seja Deus.